Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como calcular as medidas de síntese para variáveis quantitativas, seja discretas ou contínuas, utilizando uma planilha eletrônica, no caso aqui o Microsoft Excel 2010. A parte teórica, para vocês entenderem melhor essas medidas, vocês podem procurar em qualquer texto de estatística ou no material que eu tenho disponível no meu ambiente virtual, no Moodle ou na minha página na internet. Vocês podem procurar um material lá que explica em detalhes cada uma dessas variáveis. Lembrando a vocês, nós estamos usando aqui o arquivo celular 01 sem erros, que são as informações de 5.000 clientes de uma operadora fictícia de telefonia celular. E temos aqui as informações sobre 4 variáveis quantitativas: renda, anos, gasto e minutos. Renda em salários mínimos, anos que a pessoa é cliente da operadora, gasto médio mensal em reais e minutos falados, gastos médios mensais também aqui por cada cliente. E nós vamos calcular uma série de medidas que vocês estão vendo aqui. Vamos calcular a média, a mediana, que define a parte central do conjunto de dados, 50% dos valores são menores que a mediana, 50% maiores. A moda, que é o valor mais frequente. Encontrar o valor mínimo, o valor máximo. O desvio padrão, que é uma medida de dispersão. O coeficiente de variação percentual. O quartil inferior e o quartil superior, que são separatrizes. E algumas medidas calculadas a partir dos quartis. Por exemplo, a distância entre quartil superior e mediana e quartil inferior, para verificar se essas duas distâncias aqui forem semelhantes. Isso é indicação de simetria na distribuição da variável. Se elas forem diferentes, indicação de assimetria. O desvio interquartílico entre os quartis e a identificação dos discrepantes superiores. Todos os valores acima dessa quantidade aqui, quartil superior mais 1,5 vezes o desvio interquartílico, são discrepantes superiores, e os valores abaixo do quartil inferior menos 1,5 vezes o desvio interquartílico são discrepantes inferiores. E a gente vai usar a função cont_c, que vocês provavelmente já viram em outros vídeos, para calcular a quantidade de discrepantes superiores em cada variável. Vamos começar então. A medida, a renda, nós podemos usar a função média que está pré-programada dentro do Excel. Como toda fórmula no Excel, a gente começa com igual. Se vocês colocarem aqui M, média na versão em português, vocês vão ver que há várias médias disponíveis. A média que nós queremos é essa aqui, a média aritmética. Essas outras aqui, geométrica, harmônica, interna, nós não vamos ver agora. Então, a média de quem? Vamos utilizar aqui. As informações de renda estão da célula G2 até a célula G5001, as 5.000 observações. Certo? Então, reparem aqui que as células que são selecionadas, elas trocam de cor, e aí você tem a quantidade de 5.000 observações aqui de média. Então, a média deu 5,79 salários mínimos. Essa fórmula aqui, ela pode ser arrastada para a lateral e nós calculamos automaticamente, vocês podem ver aqui, as médias da variável anos, a média de tempo que as pessoas são clientes, 5 anos, a média de gastos, que estava em torno na pesquisa aqui, da célula I2 até a célula I5001, R$ 61, e a média de minutos da célula J2 até a célula J5001, em torno de 75 minutos. Mediana. Essa função também está pré-programada dentro do Excel. Começa com M, e você vem aqui, mediana, retorna a mediana, ou número central em determinado conjunto de números. Nós vamos fazer de novo, então, da G2, G5001, os 5.000 dados. Identificamos que a mediana de renda deu diferente abaixo da média. Essa média deve estar sendo distorcida por valores discrepantes superiores de renda. Nas outras variáveis, o que acontece é que o valor da mediana é muito próximo do valor da média, indicando que provavelmente a distribuição dessas três variáveis é simétrica, enquanto na variável renda é assimétrica. Se você assistiu o vídeo que mostrava o histograma, como construir o histograma da tabela agrupada em classe e renda, você sabe, pelo formato do histograma, que a distribuição de renda é assimétrica. A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Aqui no Excel ele chama de modo. Certo? Eu estou usando essas versões, essas funções que têm esse vermelho marcado,
para manter a compatibilidade com as versões anteriores do Excel, tá? E também com a planilha eletrônica Calc, que é gratuita. O modo, então, da G2 até a G5001. Para a variável quantitativa contínua, a moda não faz muito sentido, mas a gente calcula mesmo assim. Então, vejam que esse valor aqui é o valor que ocorre com maior frequência de renda, e anos, esse valor que ocorre com maior frequência, gasto 30,52 e minutos 80. Mínimo. Existe a função pré-programada, a função mínimo, sempre começando com igual, certo? Mínimo G2, G5001. Valor mínimo de renda 1,003. Temos também o máximo de renda, da G2 até a G5001. 43,878. Temos uma grande dispersão nessa variável. Reparem que há uma diferença de 43 vezes entre o menor e o maior valor. Se você arrastar aqui para as outras variáveis, vai ver que existe diferença grande também aqui em anos. Lembrando, porém, que esse valor 40, se você assistiu o vídeo que nós fizemos, a tabela para a variável anos, nós dissemos que esse valor 40 provavelmente é um erro. Né? E temos o valor gasto aqui, que temos uma diferença também de agora, porém, de cerca de 10 vezes. E aqui temos uma diferença também maior na variável minutos, também tem uma diferença grande aqui. Desvio padrão. Bom, existem vários desvios padrões disponíveis aqui dentro do Excel. Vocês vão ver as fórmulas aqui, ó. DESV, ó. Tem várias fórmulas disponíveis. DESV, PAD A, P, que são das versões mais novas. E nós vamos usar essas duas aqui, que são as mais antigas, com compatibilidade com as versões antigas do Excel. Como esses dados aqui são de uma amostra, a gente vai usar a função DESV-PAD com n-1 no denominador, desvio padrão amostral. Então, a gente coloca ali da G2, 2 pontos, até G5001. É bom que o desvio padrão é uma fórmula meio chatinha de calcular manualmente e tem essa função pronta já dentro do Excel. Então, o desvio padrão deu elevado, bem próximo do valor da média aqui, 4,99. Nas outras variáveis, vamos ver. Ó. O desvio padrão de anos deu menos da metade do valor da média, provavelmente foi inflacionado por esse valor 40. E o valor do desvio padrão aqui de gasto 20 frente a 61 e de minutos 21 em relação a 75. Se a gente quiser saber quanto que representa esse desvio padrão da média, a gente calcula o coeficiente de variação percentual, que é pegar o desvio padrão e dividir pela média. Certo? E a gente já temos aqui o formato em porcentagem. Se tivesse formato geral, você trocaria aqui para porcentagem. Podemos arrastar para cá. E a gente vê, então, que a variável renda é que tem a maior dispersão entre as quatro, porque tem um desvio padrão, representa 86% da média. Já a variável anos é 40,67%, provavelmente por causa daquele erro. E as outras variáveis têm menor variabilidade. A variável minutos é que tem a menor variabilidade de todas, 27,82%. Agora vamos obter o quartil inferior, que define os 25% menores valores. 25% dos valores são menores que ele, 75% maiores que ele. E o quartil superior é o oposto, né? Define os 25% maiores. 25% dos valores são maiores do que o quartil superior. Essas duas medidas são separatrizes e também tem uma função pré-programada dentro do Excel, que é a função quartil. Reparem aqui, ó, que em vermelho eu vou pegar essa função que tem correspondência com as versões anteriores do Excel. E com o Calc também. G2, 2 pontos G5001. E agora eu tenho que definir qual é o número do quartil. Se for 0, vai ser o valor mínimo, que eu já tenho. Se for 4, vai ser o valor máximo, que eu já tenho. Se for 2, é o valor mediano, a mediana que eu também já calculei. Então, eu vou colocar, já que eu quero o primeiro quartil ou quartil inferior, eu coloco aqui 1. E a mesma coisa eu faço para o quartil superior, a mesma estrutura, G2, G5001, mas agora eu vou colocar o valor 3. O terceiro quartil também é chamado de 75º percentil, que define os 75% menores valores. Então eu coloco aqui 3. Então observe que 25% dos clientes têm renda até 2,46
salários mínimos. E 25% dos clientes têm renda acima de 7,58 salários mínimos. Se a gente arrastar isso para cá, ó, vamos ter o quartil inferior e superior nas outras variáveis. Então, reparem aqui as informações referentes. Ó, só 25% dos clientes ocupam mais de 85 minutos o celular. Vamos calcular essas duas medidas aqui para observar a questão da assimetria. Então, o quartil superior menos a mediana e a mediana menos o quartil inferior. Se essas duas medidas dão iguais ou próximas, isso é indicação que a distribuição da variável é assimétrica. Bom, a gente já suspeitava que ela era assimétrica porque esses valores eram diferentes, e aqui também deram. Vamos ver nas outras variáveis. Observe que nas outras variáveis a diferença é muito pequena. Ou dá igual, no caso das variáveis anos e minutos, ou dá muito parecido na variável gasto. Então, essas três variáveis aqui têm distribuição provavelmente simétrica, já dava para ver aqui pelos valores de média e mediana muito próximos, e essas distâncias aqui também. Vamos agora calcular o chamado desvio interquartílico, que é a diferença entre o quartil superior e o quartil inferior. Eu aqui, 5,712 salários mínimos, e nas outras variáveis, 2 anos, R$ 27,20 minutos. Agora, com essas informações, nós podemos obter essas duas estatísticas aqui que definem os limites, além dos quais estão os valores discrepantes. Nesse caso aqui, os valores superiores. Então, a gente pega o quartil superior mais 1,5 vezes o desvio interquartílico. Essa é uma fórmula usada pelo Tukey, o John Tukey, estatístico americano John Tukey, para a construção do diagrama em caixas, o box plot. Então, valores acima disso são considerados discrepantes. Então, todas as rendas acima de 16,326 salários mínimos são considerados valores discrepantes de renda. Vamos ver os valores discrepantes para as outras variáveis. Valores de anos acima de 9 anos são considerados discrepantes, valores de gasto acima de 114,3 e valores de minutos acima de 115 minutos são considerados discrepantes superiores. E os discrepantes inferiores nós vamos fazer na outra direção usando o quartil inferior. Quartil inferior menos 1,5 vezes o desvio interquartílico. Quartil inferior menos 1,5 vezes. Então, observe, dá esse resultado aqui e para as outras variáveis. Bom, o aluno perspicaz já percebeu aqui que não pode existir esse valor. O valor mínimo é 1,003. Como é que pode ter renda negativa? Então, a variável renda não tem discrepantes inferiores. Já as variáveis anos, gasto e minutos, vamos observar qual é o mínimo de anos. 0. Então, vão existir discrepantes inferiores. Qual é o mínimo de gasto? 30,52. Olha, 6,3 não é possível aqui, porque o valor mínimo do conjunto é 30,52. Valores abaixo de 35 minutos são considerados discrepantes inferiores. E você tem um mínimo de 18. Então, podem existir discrepantes inferiores. Como é que você faz para observar se existe isso ou não? Você usa a função cont_c. A função cont_c, que nós já vimos, vamos definir aqui cont_c no intervalo de valores de renda, quantos valores são maiores do que o conteúdo. Esse E comercial indica isso para o Excel, que você vai ver se é maior o conteúdo dessa célula aqui. Fecha parênteses. E observe que há 224 rendas consideradas discrepantes superiores. Se você puxar agora para cá, vai ver que há 61 valores de anos considerados discrepantes superiores, 33 de gastos e 36 de minutos considerados discrepantes superiores. E os inferiores? Vamos fazer um raciocínio análogo. Cont_c, G2, G5001, mas agora menor o E comercial para indicar que o conteúdo da célula aqui é M16. Estão vendo? Quero contar quantos valores tem abaixo.
Bom, esse primeiro acontecer aqui tem que dar zero, porque não tem nenhum valor abaixo de menos 6,522. Vamos ver os outros. Observe. No caso da variável anos, há 38 clientes com valor menor do que 1, considerados discrepantes inferiores. Não há nenhum caso de valor abaixo de 6,3 reais, um gasto menor que tenha 30,52, e não há nenhum valor, e há 17 valores abaixo de 35 minutos, que é considerado o valor discrepante inferior. Já dava para perceber que tinha, porque tem um mínimo aqui de 18 minutos, então tem 17 casos. Então, com isso, você resume o conjunto de dados de uma variável quantitativa usando essas medidas. Bom, maiores detalhes no texto que vocês podem encontrar no ambiente virtual Moodle ou na minha página na internet sobre como interpretar essas medidas de síntese em termos de tendência central, dispersão, assimetria e valores discrepantes. Obrigado.